Bom dia aos presentes, bom dia a quem nos assiste pela TV Harmonia. A Alessandra é uma menina sempre muito bondosa, não me apertem, porque eu vou ter que pedir a ela para responder a vocês. E ela com certeza vai responder bem. Então, aula 2, começando, alguns, começando a conhecer sobre o Espiritismo, assistir a aula 1, o que é o Espiritismo, então já tem aí uma visão macro do que é o Espiritismo. E na aula 1 vocês ouviram falar que vão ter exposições sobre variados temas: mediunidade, médiuns, obsessão, desobsessão, leis de Deus, família. Bastante temas, bastante assuntos interessantes aí, são 20 aulas, E essa segunda aula, nós vamos falar aqui sobre Deus. E a Alessandra falou que eu vim para compartilhar conhecimentos com vocês. E é bem verdade isso, porque Deus é um tema muito simples, mas muito complexo. Então, nós vamos chegar ao final dessa exposição, provavelmente com um bocado de minhoca na cabeça, um bocado de dúvida, um bocado de interrogações, e vai ser muito interessante que vocês também compartilhem comigo, porque Deus é um tema um tanto quanto pouco conhecido. Então, como vocês pensam, como vocês analisam, como vocês entendem Deus, vai ser importante também. Então, nós vamos começar falando sobre o objetivo geral desta exposição de hoje, que é possibilitar uma visão compreensiva da concepção espírita de Deus. Então, nós vamos falar aqui sobre a concepção espírita, que é uma concepção bastante abrangente. E vocês vão provavelmente descobrir, ao final do ciclo 1 e ao final da ULI, que são 10 ciclos, que a concepção espírita é uma concepção muito globalista. Não é uma concepção religiosa. O espiritismo também é uma religião em função de alguns aspectos, mas, na realidade, o espiritismo busca explicar a forma que a vida existe, que a vida acontece, seja ela numa dimensão ou noutra. Então, sobre Deus, nós vamos ver a concepção espírita, bem como do significado da fé, também à luz do espiritismo. E como objetivos específicos, nós temos definir os significados das doutrinas materialistas e espiritualistas e suas consequências filosóficas, estabelecer diferenças entre materialismo e espiritualismo. Eu sei que vocês já vão reclamar que a letra ali não está muito visível, mas o arquivo que eu trouxe desconfigurou quando eu passei para o computador daqui, que são computadores diferentes. Aí eu peço aí a compreensão de vocês, mas isso aí pode estar à disposição de vocês também depois. O segundo objetivo específico é estabelecer diferenças entre o materialismo e o espiritualismo, mostrar diferentes formas de como o ser humano concebia a divindade ao longo de sua evolução, apresentar as evidências da existência de Deus. Veja que muito o que eu quero fazer aqui, Evidências da existência de Deus. Estabelecer os conceitos de bem e mal, explicar o significado da prece como mecanismo de ligação com o Criador e explicar o significado da fé no Espiritismo. Então, esses são os objetivos específicos. Então, neste primeiro momento, eu trouxe essa pergunta: quem é Deus? E eu gostaria de saber se alguém quer responder essa pergunta. Quem é Deus? Vanessa quer? Causa primeira de todas as coisas. Olha, Vanessa estudou. Causa primeira de todas as coisas. Quem mais quer responder? O
princípio de tudo. O princípio de tudo. Quem é seu nome? Dina. Dina também estudou, muito bem. Patrícia. Patrícia, inteligência suprema. Estudou também. Só que todas as três tiraram 0. E eu, Rafael, quer responder. Onipresente, onipotente, onisciente. Onipotente, onipresente, onisciente. Também tirou 0. E eu dei a dica e vocês não perceberam. Melhor, eu fiz uma pegadinha. Márcia. Deus é amor. Deus é amor. Alessandra, 0 para Márcia também. Então, eu fiz uma pegadinha e vocês caíram. Ó. Quem é um pronome relativo que define pessoas. Então, a gente já começa percebendo que Deus não é pessoa. Então, a pergunta não pode ser essa. A pergunta tem que ser esta. O que é Deus? Aí vocês podem dizer, pô, mas isso é uma coisa muito simples, muito simplória. Muito pelo contrário. Isso é quase Deus, é quase o princípio de tudo. É quase o princípio do que nós vamos falar hoje aqui. Porque a gente já desmistifica a ideia de que Deus é um velhinho de barba branca, é algo, ou é alguém, algo não, é alguém que a gente vai poder chegar, dar a mão a ele, dar bom dia. Então, esse não é Deus. Só um minuto. Por mais que a gente tenha esse entendimento de que ele não é uma pessoa física, mas a gente foi criado familiar, estruturalmente, religiosamente, com essa visão de que ele era um ser independente como, e que ele julgava, e que ele culpava, e que ele colocava você no direcionamento, mas isso criando ele como uma humanização. Bárbara. Quem fez isso com a gente, Bárbara? Paz, escola, religião. Não foi Deus que fez. Diga. Mas na tradição judaico-cristã, em algum livro do Antigo Testamento, fala, né, que Deus nos fez a imagem e semelhança, e talvez por isso que tem essa interpretação de que ele seja, já que a gente é desse jeito, ele nos fez a imagem e semelhança, a gente está pensando que materialmente a gente é parecido com ele, né? Também. Seu nome? Daniel. Também, Daniel. Também. E o que nós queremos aqui, com o curso básico, que a Alessandra me convocou, é para tirar isso da cabeça de vocês. Vocês têm que sair daqui hoje. O objetivo é a concepção espírita de Deus. E não é possível, não é lógico, não é concebível que Deus seja a nossa imagem e semelhança. Se assim o fosse, como ele iria nos criar? Patrícia pode criar um outro ser, exceto através da fecundação? Você pode, daqui do nada, criar um ser? Nenhum de nós podemos. Então, ele não pode ser algo ou alguém, principalmente alguém, não pode ser a nossa imagem e semelhança. E aí vocês já começaram a responder, porque vocês tiraram 0, mas eu vou dar nota 5, porque entre 0 e 10, 5, porque foi uma pegadinha. Então, eu vou pedir aqui para a Adelaide. Você lê para mim, Adelaide, aqui uma pergunta? Adelaide vai botar o óculos. Será que Deus usa óculos? Pergunta 1, Adelaide. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Deixa eu ver com você. Então, a pergunta 1 do Livro dos Espíritos, que tem 1000 e poucas perguntas, codificado, escrito por Allan Kardec. A resposta não é de Allan Kardec, a resposta não é dele, a resposta é dos espíritos. Na realidade, são duas respostas de dois espíritos diferentes.
ele diz que Deus é a causa primária de todas as coisas, inteligência suprema do universo. Com isso aí, com essa resposta, eu já poderia ir para casa. Porque não tem nada que não esteja dentro disso. Se é a causa primeira de todas as coisas, não tem nada antes dele. Não tem nada antes dele. Concordam comigo? Então, nada foi criado, nada existiu antes dele, pelo menos que a gente consiga conceber. Que aí já tem deve ser lá para o ciclo 9, onde a Alessandra ensina, que eu só ensino o ciclo 1, mas a Alessandra ensina no ciclo 9. Então, lá para o ciclo 9, 8, 7, aí vocês já vão ter uma complementação dessa ideia de até quando nós podemos conceber. E a inteligência suprema do universo, se é supremo, não tem nada além. Então, está tudo dentro disso, está tudo explicado, tudo resolvido. Eu já poderia ir para casa, mas não vou fazer, porque nossa conversa aqui se estica um pouquinho mais e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Então, não vou terminar a exposição por aqui, vamos conversar um pouquinho mais, tá bom? Bom, aí, como nós podemos conhecer Deus, entender Deus, como nós podemos saber o que é Deus, se Ele é causa primeira, se é causa primeira, não tem como chegar a Ele, estar com Ele, é causa primeira, então não tem como. Inteligência suprema, também não vamos conseguir alcançá-lo. Então, como nós vamos conseguir conceber a ideia de Deus? De várias formas. A primeira é compreendê-lo por suas obras. Nós vamos ter a convicção de que Deus existe em função das obras que Ele deixou. Então, Adelaide, por favor. Pergunta 2 do Livro dos Espíritos. Que se deve entender pelo infinito? O que não tem começo nem fim, o desconhecido, tudo o que é desconhecido é infinito. Alguns dizem que Deus é infinito. Ser infinito é um atributo. Então, Deus não pode ser o infinito, porque seria um atributo de Deus. Então, a segunda pergunta, ou seja, como se fosse em ordem de importância que Kardec colocou, primeiro o que é Deus, segundo o que é infinito. Já para derrubar a ideia de que Deus é infinito. Infinito seria um atributo dele, mas ele não pode ser considerado infinito. Ele é causa primeira, lembre-se disso. Adelaide, por favor. Pergunta 3. Poder-se-ia dizer que Deus é o infinito. Definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens, que é insuficiente para definir as coisas que estão acima de sua inteligência. É isso aí que eu falo, que vocês vão ver lá no ciclo 9 com a Alessandra. Olhe como os espíritos são, não vou chamar de duros, né? Mas eles, às vezes, no Livro dos Espíritos, para quem já leu, e vocês que vão ler, eles chegam a se irritar quando Kardec repete perguntas, quer entender mais, quer detalhar alguma coisa. Então, é pobreza da nossa linguagem, do nosso conhecimento, querer entender que Deus é infinito. Então, Deus é anterior a isso, Deus é causa disso. Então, ele não pode ser infinito. Alessandra, não lhe deu um microfone para você ficar ad eterno aí, não? Toma aqui. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa por ela mesma. É definir uma coisa que não é conhecida por outra ainda menos conhecida. Pois é, agora veja o que acontece, né? Se o nada, se antes de Deus criar algo, se a gente entender que existia o nada,
como que o nada poderia fazer algo? Então, aí volta a questão dos espíritos, a pobreza da nossa linguagem, a pobreza do nosso raciocínio. Não vamos querer entender tudo e ter convicção de tudo, porque nós não vamos conseguir, em função do nosso parco conhecimento, como bem dizem os espíritos que responderam a essas questões. Agora, como que a gente pode compreender Deus por suas obras? Analisem as leis naturais. As leis existem, todos conhecem. Os que não têm convicção, se não têm conhecimento de como elas funcionam, se utilizam dela. As leis da natureza, a lei da gravidade, a lei de atração e de repulsa, as marés que são atraídas pela lua, os astros que giram em torno do céu, do sol, ou dos sóis, porque essas leis funcionam em todo o universo. O universo que é uma imensidão. Quem sabe quantos astros existem no universo? Quem pode me responder? Giovânia, pode? Milhões, não? Milhões de astros. Você é exagerada, né, Giovânia? Milhões de astros, será, Giovânia? O universo é imenso, né? Pois a ciência nos diz que no universo, ou melhor, que na Via Láctea, que é essa Via Lácteazinha pequenininha, onde o nosso sistema solar está inserido, tem 200 bilhões de sistemas solares iguais ao nosso. 200 bilhões, a Via Láctea. E a ciência nos diz também que o universo tem algo em torno de 400 bilhões de galáxias semelhantes à Via Láctea. Se você multiplicar um número pelo outro para saber quantos astros existem, eu não vou saber quantos números tem. Isso existe. Quem diz isso não é Deus, não sou eu, não é o Espiritismo. Quem diz isso é a ciência, são cálculos matemáticos. Se existe essa quantidade de astros, todos eles harmonicamente funcionando, todos eles obedecendo às mesmas leis que nós temos, as leis naturais que são aplicadas no planeta Terra, o que criou isso? Só pode ser a causa primeira e só pode ser inteligência suprema. Então, se vocês me pedirem para apresentar Deus para vocês, eu não vou conseguir, mas eu apresento as obras dele. Essa é somente uma delas. Se você for mergulhar no micro, e hoje a física quântica já permite isso, existe um mundo, entre aspas, maior do que o macro. A ideia de vazio, a física quântica derrubou. Não tem vazio. Entre os elétrons, dentro de um átomo, existem muitas outras partículas. Entre essas partículas existem outras também. Tudo isso obra de Deus. Tudo isso funcionando há bilhões de anos, porque só o universo tem, segundo a ciência, 13,5 bilhões de anos. Só o universo conhecido, só o que a ciência já conseguiu alcançar. Então, é muito fácil, como eu falei no início, entender que Deus existe. Mas não é um homem de barba branca, ele não nos fez a imagem e semelhança dele, entende, Daniel? Agora, por que na Bíblia é um livro extremamente conhecido, creditado, um livro muito bom, milenar? Por que tem isso? Porque na época que ele foi escrito, o Velho Testamento, há 3.600 anos atrás, era a forma que o ser humano conseguia entender. Hoje, já não me satisfaz, e certamente não satisfará vocês, entender que Deus
nos fez a imagem e semelhança dele, ou seja, que ele parece comigo. Eu até acho que ele pareça, né? Mas, com certeza, faltando a barba. Eu já tive barba, tirei porque ficavam me chamando de Deus, entendeu? Deixa eu chegar lá. Aí eu peraí, tirei. Marcos. Chega. Fale aqui no microfone. Gente, vocês estão chegando agora, viu? Então, deixa eu só dar um aviso aqui, um parêntese na sua aula, Marcos. Espera chegar o microfone sempre. Levantem o dedo, porque a aula está sendo gravada e vai para o YouTube, tá bom? É verdade, Giovanni, antes de você falar, me perdoem, eu deveria ter dado esse aviso no início e tal. Então, assim, é importante que vocês falem o microfone, porque os internautas ficam de lá jogando Deus em cima da gente, Deus e outras coisas mais em cima da gente, porque eles não estão ouvindo. Giovânia, novamente. Deixa eu dizer, essa teoria de que Deus é imagem e semelhança não seria pela vinda de Jesus, que ele mandou o seu filho? A pergunta dela é, se essa teoria que Deus nos fez, a imagem e a semelhança dele, é em função, me corrija se eu estiver errado, é em função de que ele mandou o Filho dele, Cristo, para a Terra, etc., etc., não é isso? Me lembre que daqui a pouco eu vou falar sobre isso, para não adiantar. E aí, se eu passar batido, você me lembra, tá bom? Você vê que os alunos do curso básico, a Alessandra é fantástica, né? Os alunos todos com muito conhecimento. Às vezes caem numa pegadinha que eu coloco, mas esquece exatamente. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso, tá bom? Então... Marcos, ele queria perguntar, que eu fui trocar a pilha do microfone. Isso. Meu nome é Antônio, bom dia a todos. Na verdade, eu queria fazer uma analogia bem simples, que para alguns é bem complexa. Para vocês que utilizam inteligência artificial, que utilizam sistemas operacionais ou aplicativos, a maioria aqui não faz nem ideia como aquilo foi criado. Como toda tecnologia entrega tanto recurso e você não faz ideia de onde vem. Então, se um homem é capaz de fazer isso, por que você vai tentar entender a grandeza de Deus, né? Então a gente consegue entendê-lo através da criação. Mas eu acredito que o ponto de vista e a perspectiva é variável com o tempo, né? O tempo e o espaço. Então, assim, o que é dito hoje, amanhã pode estar traduzido de outra forma. Se você viajar para outros países, em outros idiomas, vai ser de outra forma. Antônio, pare de falar, senão você vai adiantar minha aula toda. Tá. Então, assim, a perspectiva é diferente. É Giovânia de um lado, é Antônio do outro, é Bárbara, assim, Daniel. Fica de... Aqui tem uma teoria o seguinte, ó, que todo líder, você percebe que Antônio é um líder, Bárbara, Daniel, Giovânia, já se destacam. Todo líder deve trabalhar muito. E aí, a Alessandra fica ali. Quando ela identifica um líder, ela tira uma foto. E aí guarda. Quando chega no final do ciclo 1, ela chama para ser monitor logo. Seguindo, compreender Deus por suas obras. Aquilo que a gente já comentou, né? Mas vale repetir e que Antônio trouxe um pouco também, que é o limite da nossa compreensão, a pobreza do nosso raciocínio. O Livro dos Espíritos também trouxe isso, né? A nossa linguagem é muito pobre para conseguir explicar tudo e para chegar a explicar Deus, né? E a nossa instrumentação mental, física, todo as nossas possibilidades intelectivas são muito pobres. A gente utiliza hoje, talvez, é um número que eu já li, não tenho grande certeza disso, mas menos de 10% da capacidade do nosso cérebro. Estamos trazendo a inteligência artificial, como disse Antônio. Tudo fruto dessa parcela pequenininha da nossa mente que a gente consegue utilizar através do nosso cérebro. Isso aí vocês vão ver mais para frente também. E o importante de tudo é aquela resposta da pergunta número 1. Se nós entendemos a consequência, se nós entendemos o efeito, todo efeito tem uma causa. Isso é chamado de axioma. Todo efeito, toda consequência tem uma causa. Então, tudo que existe tem uma causa.
E essa causa foi dada a ela o nome de Deus, que cada um pode dar o nome que quiser. Mas o nome mais comum na nossa cultura, principalmente na cultura global, né? Mas principalmente na cultura ocidental, demos o nome de Deus. E aí, eu quero trazer para vocês uma frase que está na Gênese, que Kardec trouxe, que fala que Deus não se mostra, mas ele se revela pelas suas obras. Então, vamos, de uma vez por todas, perder essa ideia, tirar da nossa mente essa ideia de que Deus é um velhinho de barba branca, ou que Deus é algo que tem pena do que está acontecendo com a gente, que Deus vai nos perseguir, que Deus vai nos castigar. Tudo isso são concepções antigas que foram feitas dessa forma para educar o ser humano, para direcionar o ser humano, para não deixar que o ser humano se perdesse mais do que já é perdido, para conter. Então, tem muitos motivos para que não só as religiões, mas toda essa concepção antiga fosse dessa forma. Mas precisamos entender Deus de uma forma moderna, de uma forma contemporânea. Uma outra forma de ter certeza da existência de Deus é a nossa intuição. Deus é uma ideia íntima, é uma ideia original, é uma ideia que nos vem desde quando existimos. E aí nós vamos falar na próxima aula sobre espíritos, que os espíritos são milenares, etc., etc., mas não vamos entrar nisso aqui nessa aula. Então, nós já, ao nascermos, todos nós, já trazemos a ideia de Deus. Mais ainda, os selvagens, o homem primitivo, já trazia a ideia de Deus. Porque uns dizem, não, a ideia de Deus é cultural. Nós buscamos um Deus porque isso é da cultura. Não. Se o homem primitivo lá das cavernas, e isso é provado, já tinha essa busca, já tinha essa ideia, já tinha essa internalização de Deus. Então, vou pedir a Adelaide para ler a pergunta número 5. Que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si mesmos da existência de Deus? Que Deus existe, pois de onde ele viria esse sentimento se não se apoiasse em alguma coisa? É ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. Leia 6 logo, Adelaide, por favor. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não seria resultante da educação e o produto de ideias adquiridas? Se assim fosse, por que os selvagens teriam esse sentimento? Então, percebam que Kardec, em 1857, quando foi publicado esse livro, a primeira edição, ele já trazia todas essas ideias, né, essas concepções. Só que isso nos leva ao racional. Racionalmente, apesar de em 15, 20 minutos que nós estamos conversando aqui, já se dá para perceber que Deus existe, que Deus é a causa primeira, que Deus é a inteligência suprema. Mas, racionalmente, Alessandra? Mas, racionalmente, é um caminho. O outro caminho é qual a necessidade que nós temos de entender Deus, de conceber Deus. Respondo daqui a pouco. Bom dia. O que seria esse homem selvagem que você falou? O homem selvagem que eu falei, que Kardec falou também, é o homem que você possa imaginar o mais primitivo deles, o homem das cavernas. Ele chama de selvagem, o homem das cavernas. Por que que ele traz a ideia de que esse homem ele já
tinha a concepção íntima de Deus. Os psicólogos chamam disso de arquétipo. Arquétipo, a gente, traduzindo de uma forma superficial, seria uma tendência. Então, por exemplo, todos nós temos o arquétipo maternal, seja homem, seja mulher, tem um arquétipo maternal. O arquétipo das mulheres, muito mais exuberante, muito mais exacerbado, mas o homem também tem, porque na próxima aula vocês vão ver que espíritos não têm sexo. Já estou aqui adiantando, mas pulo, desculpa, pulo. Então, temos vários arquétipos, maternos, paternos, todos temos, seja homem, seja mulher, arquétipo religioso, e temos o arquétipo divino, que é a ideia de Deus. Então, o homem primitivo, seu nome? Carlos? Caio, o homem primitivo, o homem selvagem, Caio, ele, quando ouvia, por exemplo, o trovão, ele se espantava com aquilo. Aí ele via primeiro o raio, depois o trovão. E ele se espantava com aquilo. Um belo dia ele estava na mata, lá, num descampado qualquer, ou na mata, num descampado, onde seja. O raio caiu perto dele e quase mata ele. E ele sentiu dor. Então ele começou a levar em consideração que existe algo maior do que ele, superior a ele, que provoca dor nele. Do mesmo jeito que, quando chovia, nascia uma planta, uma fruta, para ele se alimentar. Então, ele começou a divinizar aquilo que para ele era desconhecido. Então, aquilo para ele era divino. Então, o trovão era o Deus, o homem primitivo. Só que depois vem a ciência e começa a jogar areia nesse brinquedo. A ciência diz, trovão é simplesmente duas nuvens que se chocam, o barulho e tal, o raio é a energia que está nas duas nuvens, uma de carga positiva, outra de carga negativa. Aí a ciência vem e explica. Aí o homem que era primitivo deixa de ser primitivo, ou melhor, passa a entender que o trovão e o raio não são deuses, que a chuva não é um Deus que traz alimentação, que dá sobrevivência a ele. E ele começa a modificar, Antônio trouxe isso, a ideia de Deus. A ideia de Deus vai evoluindo. Só que, nós, por ser um arquétipo, por ser uma necessidade inata, nós, para que tenhamos um equilíbrio psíquico, nós precisamos buscar sempre, desde o selvagem até o fim do mundo, se é que o fim do mundo vai existir, a ideia, internalizar a ideia de Deus. Isso é o que nos traz, é o que nos dá uma estruturação psicológica. Então, não é só nós entendermos Deus racionalmente. Nós precisamos internalizar. Nós precisamos fazer com que Deus seja uma certeza psíquica para a gente. E a gente vai seguir um pouquinho mais adiante para ver como é que isso funciona. Aí, uma das perguntas do Livro dos Espíritos, que eu não vou mais ocupar o tempo de nossa querida Adelaide, talvez daqui a pouco, Adelaide, é que trazem a ideia, foi trazida a ideia de que Deus poderia ser as propriedades íntimas da matéria. Ou seja, o que é de mais íntimo da matéria seria Deus. Como? Isso teria que ter uma causa. Algo teria que ter criado isso. Então, não adianta. Qualquer coisa que vocês coloquem aqui, tem que ter uma causa. Pode ir o sábio, o cientista mais inteligente, mais competente do mundo, nunca vai conseguir chegar àquela causa primeira, porque tudo vai ter que ter uma causa primeira. Essa causa primeira, nós, humanos, demos o nome de Deus. E é importante também trazer que essa causa primária, ela, obrigatoriamente, ela é única, porque o ser humano, no universo tem três coisas que vocês vão ver mais adiante também, que povoam o universo: a matéria,
o Espírito e Deus. O ser humano, ele não consegue criar nada. E quem diz isso também é a ciência. Então, Antônio trouxe aqui a inteligência artificial. O ser humano criou a inteligência artificial? Não. O ser humano elaborou a inteligência artificial. Ela vem de algum lugar. O homem cria um carro? Não. Ele produz um carro. Ele pega as peças, essas peças são produzidas por minerais, esses minerais são retirados da natureza, mas ele não cria nada, ele pega algo e transforma. E aí um cientista, Antoine Lavoisier, em 1700 e lá vai bala, trouxe um enunciado que é perfeito até hoje. Na natureza, nada se cria e nada se destrói, tudo se transforma. Por quê? Porque a criação é única e exclusiva dele, de Deus. O homem não cria nada. Podem trazer todos os exemplos que vocês vão ver, que inicialmente o homem pega algo que foi criado, algo da natureza. Marcos, nesse caso, então, quando você fala que nada, né, se cria, o homem não cria nada, ele vai transformando. Então, é a questão da manipulação. Né? A gente pode manipular tudo. Né? Aquilo já existe ali, a gente manipula, mas não cria. Não é uma criação nossa. Nada, nada. E quem diz isso não sou eu nem o Espiritismo. Quem diz é a ciência. Entendeu? Seguindo. Aqui, Marcos. Oi, Antônio. Eu gosto Pegue sempre, leve. Tá bom. Eu gosto sempre de utilizar exemplos, porque senão, analogias, porque senão eu não consigo gravar as coisas. Desde o princípio, hoje a energia elétrica é fundamental nas nossas vidas, mas antes da energia elétrica existia energia mecânica e assim tudo era adivinha da natureza, né? A energia elétrica normalmente vem das águas, na força das águas, a energia eólica dos ventos. Então assim, a gente só implementa, na verdade. A verdade é essa. É uma implementação do que já existe. E o que ainda tem para existir, né? Que a gente explora o mínimo possível de tudo que já foi entregue. Então, acredito nisso. É a verdade. Beleza. Isso mesmo. Agora eu vou trazer para vocês os atributos de Deus. A gente está te cortando. Vamos. A gente ouve muito. Se vocês me cortaram muito, eu chamo Deus. A gente ouve muito falar hoje no eu sou, na centelha divina, e que esse eu sou, né, está dentro de nós, que também é colocado. Porque se a gente analisar, já que é uma energia suprema, de onde veio essa energia? Então, eu acho que até a colocação de hoje humaniza isso. Bárbara, sou obrigado a lhe corrigir. Não é uma energia suprema. Energia é matéria. É colocado, mas está mal colocado. Então, assim, o que a gente precisa é nos estruturarmos psiquicamente que Deus existe, quer a gente queira, quer não queira. Isso é necessário ao nosso psiquismo. Mas não vamos caracterizar Deus com nada que Ele tenha criado, porque não é possível. Se ou ele é o Criador, ou é a criatura. Energia é criatura, foi criada. Ele colocou na natureza, ele criou. Então, ele não é energia. Ele não é... nós temos uma centelha divina, sim, concordo. Nós precisamos dessa divinização. Nós precisamos não só de entender Deus, mas nós precisamos de sentir Deus. E sentir não é sentir com o tato, sentir porque ouviu, sentir porque viu. Não, é de sentimento. Nós temos que ter o sentimento que Deus existe. Então, vejam que são duas coisas completamente díspares, mas que nós precisamos ter essa necessidade. Entender Deus racionalmente e sentir Deus
psiquicamente. É isso que eu espero que vocês consigam. Ao final dessa exposição, não vão conseguir. Ao final do ciclo 1, também não vão. Ao final da ULI, também não vão. Talvez daqui a uns 1000 anos, 2000 anos, a gente consiga ter esse sentimento e não ficar aqui, não precisar ter uma exposição para falar sobre Deus, porque nós vamos ter ele internamente. Tem uma ali, ó, deixa eu falar. Antônio, bom dia. Antônio é ele. Não é ele, não? Eu perguntei a você que errou. Marcos. Marcos. Isso. Veja só, Marcos, eu trago isso comigo, esses questionamentos todos. Eu entrei no curso exatamente para expor e aprender. Essa compreensão de Deus que a gente está falando aqui, ela é muito filosófica, não é? Sim. É muito filosófica, porque é uma questão de compreensão das pessoas em seus níveis, não é? Em contextos, sobre vários aspectos. Quando você falou do homem primitivo, não foi? Sim. E que ele divinizou Deus. Divinizou o trovão. As leis, a ideia. os fenômenos, né, da né? natureza. Isso. Sim, porque, na verdade, ele não tinha ideia de nada disso, de Deus, né? Só tinha. Olha o que eu disse Ele antes. sabe, deixa eu só concluir. Ele compreendeu que existia uma força muito maior. Não, ele não compreendeu, é inato. Ele sentiu isso. Vem da natureza do ser humano sem ter a necessidade de Deus. Só que nós ficamos buscando Deus no mundo, no planeta, no universo. Deus não está aqui. Não, eu me referi quando o raio caiu na frente dele. Sim. E que ele se viu impotente. Sim, uma força superior Aí ele a ele. sentiu, nesse Sim, sentido que eu estou sim. dizendo. Ele sentiu que existia uma força que ele não controlava, maior que ele não conhecia. Pronto, exatamente, exatamente. Então, eu isso. acho muito filosófico essa compreensão e essa definição de Deus, porque eu acho que depende de muitas vertentes. Com certeza, com é? certeza. Mas não é somente filosófico. É filosófico, sim. Sim, exatamente. A doutrina em si, repetindo o que ela trouxe, a doutrina em si é uma filosofia, mas a lógica está presente. Eu estou trazendo a lógica. Estou trazendo de que forma nós devemos entender Deus, apesar de precisarmos senti-lo. Ok? Me perdi um pouquinho, Gilvânia, aqui. Sim. Sobre o sentimento que você estava falando em relação a Deus, esse sentimento não seria a fé? Não seria o amor? Não seria essa centelha que nós temos? Vou falar sobre isso ali um pouquinho adiante, mas já lhe respondo que é tudo isso e mais muita coisa. Bom, seria que o espírito e o psique vem dentro, inato do ser humano, isso que você falou agora. Sim, é inato ao ser humano, é inato ao espírito, é inato à psique, que a psique está na mente, que está no espírito, é inato a ele a ideia divina, a ideia de Deus. Quais são os atributos de Deus? É eterno, porque não teve começo nem terá fim. É imaterial, porque se fosse material, seria criado por alguém. É imutável, porque as leis da natureza que ele criou são imutáveis. A lei da gravidade não muda, a lei da atração não muda, a lei da repulsão não muda, as leis naturais não mudam. É único, e aí, muita gente pode dizer, Deus é único, não tem 2 deuses, 3 deuses, o politeísmo, etc. Não pode, não sou eu que digo, não pode. Se tiver 2 deuses, se tiverem 2 deuses, ou um criou o outro, e aí o outro deixa de ser Deus, porque o que criou é que é o Deus, ou não é possível. Como é que podem ter 2 deuses? É inconcebível. Não dá para conceber que sejam 2 deuses, que tem que ter a causa primeira. Então, ele é único,
onipotente, porque ele pode tudo, mas não é no sentido de, vou jogar vou fazer que um trovão aconteça, que o raio caia ali. Não, isso aí são as forças da natureza que ele criou lá nos confins do tempo. Ele não está... o homem está destruindo o planeta Terra, vou castigar o homem. Ele não está preocupado com isso. Quem vai pagar as consequências pelo homem, pelo ser humano destruir o planeta? É Deus? Nós mesmos. Então, ele criou e Deus é muito esperto, viu? Muito. Fico impressionado com a esperteza dele. Ele criou e disse, se virem. Você pode isso, você pode tudo. Você escolhe o caminho. E os idiotas aqui ficam escolhendo os caminhos completamente inadequados a si próprios. Então, vocês acham que Deus está preocupado com isso? Bom dia. Bom dia. Meu nome é Anne. Javé é Deus? Jafé? Javé. Javé? Não. Javé existiu, foi criado por algo. O que criou Javé, como o que criou Buda, como o que criou Cristo, como o que criou os deuses da mitologia, que foi a criação humana, mas tudo tem um único Criador. E esse único Criador é Deus. É onipresente, porque se ele criou tudo, ele está presente em todo lugar. Aí vem a ideia da centelha divina. A centelha divina, se a gente pode chamar assim, está em tudo, porque tudo tem, figurativamente falando, o dedo de Deus. Se ele criou tudo, se ele criou a gente, se ele criou a Terra, se ele criou o Sol, se ele criou Andrômeda, se ele criou tudo, ele está presente em tudo. Oi, bom dia. Então, pelo que eu entendi, aqui estamos buscando a lógica da existência de Deus. É isso? Não estamos buscando, eu estou apresentando a lógica. Entendi. Mas é importante frisar que a lógica somente não é suficiente, porque Deus é uma estruturação psíquica necessária ao ser humano. Se você somente entender Deus, você entra em parafuso, entra em depressão, acomete um bocado de transtorno, porque você precisa da estruturação psíquica, e isso se consegue com o arquétipo divino. Então, a lógica só não é suficiente. O que eu estou mostrando são as obras dele, os atributos, mas eu nunca vou conseguir apresentar Deus a vocês. Entendi. Eu só estou com as evidências. Isso. Isso. Então, o que Dina está dizendo é que eu estou apresentando as evidências e cada um vai se utilizar dessas evidências da forma que melhor entender dentro da sua cultura, da sua religião. Todos temos Deus dentro de nós, todos, sem exceção. Inclusive os ateus, que dizem que não acreditam em Deus, todos temos, todos, sem exceção. Ô Marcos, eu só estou com uma dúvida a respeito do único. Se Deus é uma inteligência suprema, como chegamos ao entendimento de unidade? Se ele não for o único, ele não pode ser a inteligência suprema, nem pode ser a causa primeira. Se tiverem dois deuses, qual dos dois é a causa primeira? Qual dos dois chegou primeiro? Entendeu? O que criou o outro? Não, juntos, alguém criou os dois. Algo criou os dois juntos. Esse que criou os dois juntos derruba os dois deuses e ele se torna Deus. Entendeu? Então, não adianta. Não tem como conseguir derrubar essa ideia. Porque qualquer coisa que exista tem a causa. Essa causa é Deus. Mas essa causa é algo assim, assim, assim. A causa desse algo assim, assim é Deus. Não adianta. Qualquer coisa que você traga, a causa é Deus. Então,
A natureza inteira está mergulhada no fluido divino. Kardec, na Gênese. Toda a natureza, e quando fala natureza, não é natureza do planeta Terra, não. Natureza do universo. Toda ela está mergulhada no fluido divino, porque a natureza veio da criação. E tem a ideia também do panteísmo, que é a ideia de que tudo e todos compõem Deus, a ideia de que tudo volta para o conjunto, o ser humano morre, volta para o conjunto do universo, da natureza. Isso é a ideia do panteísmo. O que não é possível, porque tudo tem que ter uma causa. Qual é a causa de tudo e de todos? Então, é mais uma vez colocando-se o atributo de Deus, chamando o atributo de Deus de Deus. Isso é um atributo dele. Tudo e todos é um atributo de Deus. Ele criou tudo e todos. Então, tudo e todos não pode ser Deus. Deus é a causa de tudo e de todos. Deus é a causa do universo, da natureza. Então, ele não pode ser o universo e a natureza, ou o universo ou a natureza, não são Deus. O panteísmo traz que o universo, a natureza e Deus são a mesma coisa. Não é. Deus é a causa do universo e da natureza, é o Criador. Nesse caso, como eu falei, Deus seria efeito e não causa. Então, olha aquela ideia do Criador. O quadro não é o pintor que executou. O quadro é o produto do pintor. O carro é um produto do engenheiro, é um produto dos mecânicos, não a causa. E eu trago uma frase que eu gosto muito de Kardec também, que está no Livro dos Espíritos. É essa inteligência, e aí Antônio trouxe um pouco disso, é essa inteligência que é a causa primeira de todas as coisas, qualquer que seja o nome pelo qual o homem a tenha designado. Não importa se vai chamar de Deus ou de qualquer outro nome que você queira dar. Nada de nome conhecido, como Javé, por exemplo. Mas, não vou chamar mais de Deus, vou chamar de qualquer nome que você queira. Não importa. Aquele nome que você chama é a causa primeira. Como que evoluiu o conceito de Deus? Fenômeno da natureza, que nós já trouxemos. Os fenômenos da natureza, o ser humano achava que eram manifestações de Deus, em função do quê? De Deus estar satisfeito ou insatisfeito. Deus estava insatisfeito, o fenômeno da natureza criava problema para o ser humano. Deus estava satisfeito, trazia benefícios. Então, ele foi entendendo que isso era Deus. Depois o ser humano começou, já que isso aqui começou a ser explicado, ele começou a querer representar Deus, com figuras, com totens, e assim ele foi cada vez mais evoluindo o conceito dele, de Deus. Quando eu falo dele, da cultura temporal, né? E aí esses conceitos foram evoluindo e Deus deixou de ser pedra, deixou de ser totens. Aí o ser humano começou a criar imagens representando Deus, tipo o velhinho de barba branca, e foi entendendo que Deus também não era... Não me empata. Marcos, tem um historiador brasileiro chamado Jean Van, que ele fala justamente isso, porque ele prega muito que Javé, como ela disse, veio, né? Na verdade não veio, que ele mandou Jesus para nos punir, e Jesus não quis. Tudo ele coloca a satisfação e a insatisfação de Deus perante nós. E que tudo que acontece, esse Javé, ele nos pune ou ele nos presenteia. Pois é. Deus não está preocupado com isso. Deus sabe o que criou. E ele sabe que não criou boa coisa quando criou o ser humano, né? O ser humano, não sei se você já tiver essa percepção, é o único ser vivo que mata o seu semelhante ou não, sem que seja por duas necessidades básicas. A primeira é sobrevivência e a segunda é defesa. É o único. O leão, se estiver de barriga cheia,
A zebra passa assim pertinho dele, ele está ali dormindo, ali ele fica. Qualquer um animal ou vegetal não destrói o outro, a não ser que não seja para se alimentar ou se defender. O único são essas figurinhas aqui. Somos os únicos. E nos arvoramos a nos intitularmos racionais, hein? Cadê seu nome? Estou escondendo, Vanessa. Nos arvoramos a nos intitularmos racionais, né, Vanessa? Diga. Meu nome é Valdira. Eu só queria fazer uma observação com relação a isso. Está na pergunta 14 do Livro dos Espíritos, uma resposta dos Espíritos, né, que ele fala. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes delas. O que será mais útil do que pretenderdes penetrar no que é impenetrável? Né? Que ele diz que não procure saber o que é Deus, né? Não se aprofunde muito, porque você não vai conseguir. Perfeito. Né? Procure saber de você. Perfeito. Né? Sua reforma íntima, né? Para poder. Isso que você está dizendo aí. Isso. Né? Falando da violência, né? É isso que é mais interessante. Exatamente. E Kardec, por ser muito mais culto e inteligente do que eu, trouxe palavras muito bonitas para o que eu estou dizendo aqui para vocês. Então, não adianta a gente querer colocar numa tese matemática e provar que Deus existe. Não vá por esse caminho, porque, como Kardec falou ali, é um caminho completamente ininteligível. Bom, então, aí vem o politeísmo, né, que terminou gerando a mitologia, muitos deuses, isso aí tudo são figurações criadas pelo ser humano, então não é possível ter mais de um Deus, a causa primeira é única. E vem a ideia do Cristo e outros mestres, Buda, Javé e tal, que são representantes de Deus, que são filhos de Deus. Nada disso, nada disso. São espíritos como os outros quaisquer. Obviamente que são espíritos num estágio evolutivo extremamente superior do que nosso estágio hoje. Então, Jesus Cristo é filho de Deus, você pode chamar, é filho de Deus, eu também sou filho de Deus. Jesus Cristo é um espírito como outro qualquer, só que muito mais evoluído do que qualquer um que já esteve no planeta Terra. Buda, Chico Xavier, sem aqui querer fazer comparativos, mas são todos espíritos. Não tem nenhum que não seja. Todos são espíritos. Deus é único. E os filhos dele, se vocês quiserem chamar de filhos, é uma linguagem humana, todos somos. Aí vem o Deus Criador, o Deus Pai, aquele que bota no colo, que protege. Aí tem o Deus Arquiteto, porque projetou tudo que existe. Tudo concepções humanas. Tudo concepções humanas. Deus é a causa primeira de todas as coisas e a inteligência suprema do universo. Essa é a definição, não tem como fugir dela. E isso não é porque eu esteja defendendo o espiritismo, não. É porque não tem como ser diferente. Não tem algo mais... Eu não conheço nada mais abrangente. Deus punitivo, se você fez, você vai pagar. Deus não está preocupado com isso. Quem vai pagar, quem vai exigir de você o pagamento pelos seus atos, quem é? Sua consciência, você mesmo. Sua consciência é imortal. O seu eu é imortal. Ele vai lhe cobrar os seus atos num certo dia, não sei quando, mas vai lhe cobrar. Deus não vai lhe cobrar nada. Você não vai desencarnar e vai ter lá Deus sentado. Vem cá, você fez isso, você fez aquilo outro, então agora você vai passar 3 dias no inferno, 5 anos no purgatório, não existe isso. O umbral, que vocês vão ver mais à frente, quem nos leva ao umbral é a nossa consciência, são as nossas culpas.
Antropomorfismo, culto ao homem, né? Atribuição de características humanas a Deus, que também é inconcebível. Deus protetor, que necessita da bajulação de suas criaturas. Aí ficamos nós, rezando para Deus, pedindo a Deus e querendo agradar Deus, bajular Deus. Não façam, porque não tem nenhum efeito. Quer orar, quer se comunicar com Deus, faça mentalmente, faça do seu jeito, mas ficar pedindo a Deus para tirar na loteria, pedindo a Deus para que o filho passe na faculdade. Há gente que não lute, não, para ver se Deus vai fazer. Outras coisas existem. Você se conectar com quem vai lhe intuir, mas sempre vai lhe intuir, faça dessa forma, siga esse caminho. Só ter cuidado com que, às vezes, as intuições, nós somos responsáveis por nossas intuições, por utilizarmos as intuições que nos chegam. Então, ficamos atentos. Pode atravessar ali naquela pista que está passando 300 carros por minuto que você não vai morrer. Aí você vai e atravessa. Mas a intuição, tive a intuição aqui que eu podia atravessar. Diga, Luiz. Bom dia. Bom dia. No que você falou aí a respeito da intuição, é bom saber discernir quando é que realmente a intuição vem de você, ou se é uma influência externa de algum, possivelmente, obsessor ou algo do tipo, né? Agora você vai ter umas 3 aulas sobre isso. Então, Tá. É para você não faltar. Não vamos adiantar. Tá. Sim, você está certo. Tem algumas mudanças aí na linguagem, mas é mais ou menos por aí mesmo. Então, nós somos responsáveis pelas intuições que a gente segue e pelas que a gente não segue. Não vai, não foi o obsessor. Vai lá, cobrador obsessor. Eu estou sofrendo, vou passar meu sofrimento para você, para ver se ele vai aceitar. Ele não é besta. Agora, o que nós temos que chegar, ao nosso Deus particular. Qual é o nosso Deus particular? Vocês já falaram aqui. É aquele Deus que nós entendemos, é aquele Deus que nos completa, é aquele Deus que internalizamos, é aquele Deus que nos estrutura, e é aquele Deus que a gente não precisa saber o que é, porque a gente não vai conseguir. Mas a gente precisa ter o sentimento por Deus. A percepção evolutiva de Deus vem da mudança de velhas concepções que foram estabelecidas na nossa mente. Isso aqui vocês já comentaram também. Então, está bacana essa exposição, porque vocês já têm uma boa concepção do que é Deus, né? Então, isso aqui vem mudando com o tempo. Essas concepções de que Deus, que estava na Bíblia, no próprio Evangelho, no Novo Testamento, as religiões, tudo isso vem mudando. Não é Deus que evolui. Deus é o mesmo, único. Quem evolui é o Espírito. Quanto mais evoluído o Espírito, melhor ele compreende Deus. Adenauer Novaes, no livro tema do curso, Conhecendo o Espiritismo. Então, vamos evoluir, porque quanto mais evoluímos, melhor entendemos Deus. E as religiões, quem criou? Aí, muitos vão dizer que quem criou as religiões foi Deus. Ledo engano. Deus não criou religião nenhuma. As religiões foram criadas pelos seres humanos. São atribuídas a Deus, mas foram criadas pelos seres humanos. E foram originadas por espíritos, porque todos somos espíritos. Moisés, espírito; Maomé, espírito; Buda, espírito; Jesus, espírito. Todos somos espíritos. Essas religiões foram criadas pelos espíritos, pelos seres humanos, para estruturar psiquicamente o ser humano. Necessidade. As religiões são úteis, até hoje, quaisquer que seja, candomblé, umbanda, protestantismo, evangélicos, católico, espírita, todas as religiões são úteis. Cada um escolhe a sua e convive com ela, e utiliza dela, e que seja feliz com ela. Todas são úteis. A maioria delas vieram através de revelações mediúnicas ou transcendentais.
revelações de outros espíritos, mediunicamente ou intuitivamente, como disse Luiz. Então, as religiões surgiram, muitas delas, através dessas revelações. E todas baseadas na ideia da sobrevivência do espírito, da imortalidade do espírito. Eu coloco alma ali porque alma é um termo mais usual entre os católicos, né? Mas crença na sobrevivência, na continuidade do eu. Isso vocês vão ver mais à frente na ULI, mas a crença na imortalidade do espírito. Todas as religiões se baseiam nessa ideia, seja ela qual for. Tem umas que adotam que o espírito desencarna, mas não reencarna. Outras adotam que o espírito desencarna e fica vagando. Outras adotam que desencarna e vai pagar no inferno ou no purgatório. O espiritismo indica que o espírito desencarna, continua vivendo, existindo em outra dimensão espiritual, reencarna, é o mesmo espírito, é o mesmo eu, isso vocês vão ver mais à frente. Só uma observação, uma dúvida minha. Sim, falei sobre Jesus, viu? Se tiver dúvida, me fala. Isso. A alma é enquanto encarnados e o espírito é quando desencarnamos? É isso, essa dúvida que alguns livros, algumas observações, eles falam isso, que nós estamos com a nossa alma quando estamos aqui encarnados. Giovânia, isso é semântico. O entendimento geral é que alma e espírito é a mesma coisa. A religião católica adota que alma é o espírito enquanto o ser humano está encarnado, porque quando desencarna, ele vai para o purgatório, vai ser julgado, etc, etc, etc. Mas o termo mais abrangente é espírito. Tanto encarnado quanto desencarnado, sempre é espírito. Aqui no Espiritismo, você vai sempre ouvir só espírito. Eu estou trazendo alma só para fazer essa ligação, mas espírito pode estar encarnado ou desencarnado, ele é sempre espírito. Já o materialismo é a tentativa de negação de Deus. É uma filosofia dogmática que tenta negar a existência de Deus, o que é praticamente inconcebível. O materialismo traz a ideia de que a matéria é a origem de tudo, a origem e fim de tudo. Quer dizer, é algo muito pequeno, né? Algo muito sem sentido. Além de todas as provas, de todas as ocorrências de que existem outras dimensões, existem outras dimensões, a própria ciência já fala em pelo menos 7 dimensões, 6 além da material. E todas as ocorrências e as evidências de que essas outras dimensões existem, isso derruba por completo a ideia de que a matéria é a origem e fim de tudo. Basta você pegar um exemplo simples. Quando você dorme, você sonha. No sonho, às vezes, um sonho muito... A Denal até fez uma palestra recentemente aqui, 2 semanas atrás, sobre sonhos lúcidos. No sonho, você faz um bocado de coisa, mas seu corpo está inerte ali, dormindo, parado. Quem é que está fazendo tudo aquilo que está aparecendo na sua mente? Você próprio. Então, você não é um corpo. Luiz, você é muito bonito, mas você não é esse corpo. Você está utilizando este corpo. O Espírito forjou esse corpo e está utilizando. E você vai ver mais à frente, a Alessandra já me olha de cara feia. Aliás, é difícil ela ficar feia, mas me olha de cara... Ela tenta me olhar de cara feia. Mas esse corpo é o mais adequado para essa sua existência. Então, não é concebível que a matéria seja a origem e fim de tudo. Não é possível.
Isso é o que nos traz o materialismo. Descrença que tudo se origina da matéria, não existe realidade espiritual, nem de natureza subjetiva, nem que seja por pensamento. Não existe nada no corpo exceto a matéria. Olha que absurdo. E não existe vida após a morte. Esse é o materialismo. É uma doutrina nihilista, uma doutrina que nega tudo, né? Nada existe que não se detecte pelos sentidos. Essa é a doutrina materialista. Tudo que existe, nós poderíamos detectar pelos sentidos. E aí começa a tecnologia, a inteligência artificial já atuando, e muito antes disso, né? Quantas coisas existem, são provadas de que a gente não vê, não pega, não ouve, e que a ciência comprova que existem, né? Então, o detalhe, vazio completo após a morte, que sentido teria a existência? Morreu, acabou. 50 anos, 80, 100 anos, acabou. Vanessa, 100 anos, Vanessa, acabou. Serviu para quê? Né? Então, Vanessa é muito mais do que Vanessa. Vanessa é um espírito milenar. Milenar. Já teve muitas, milhares de encarnações. E conduziria uma vida sem ética. Se você não tem, se a sua consciência não vai lhe cobrar nada lá na frente, eu posso fazer o que eu quiser. Posso matar, posso fazer sofrer, posso fazer o que eu quiser, que eu não vou ser cobrado por ninguém, mas não vou ser cobrado pela minha consciência, nem pela minha consciência. Como o senhor acabou de mencionar, somos um espírito milenar, não é isso? Por via de regra, nós temos experiências com inúmeras reencarnações possíveis. Cada encarnação nós desempenhamos um personagem específico. De acordo com a época, de acordo com a visão que aqui se aborda, não é isso? Como é que a gente tem acesso a todo esse registro de uma melhor forma? Por exemplo, às vezes a gente faz umas coisas que a gente pensava que eu não conseguiria fazer aquilo, de repente você vai e faz. Eu acho que o Espiritismo aborda isso de uma forma que, pelo que eu sei, pouco que eu sei, você consegue ter acesso a essa pessoa com a qual você já foi em outra encarnação possível, não é isso? Se eu lhe responder isso, a Alessandra nunca mais me convida para fazer uma aula aqui. E eu não quero isso. Não quero. Então, para não deixar você no ar, eu vou lhe dizer que você vai ver isso na próxima aula, espíritos, você vai ver sobre mediunidade, você vai ver em muitas aulas aí na frente. Só sobre reencarnação, 3 aulas. Mas, só para você não ficar no ar, existe uma memória que não é a memória física, é uma memória que está na mente. A mente não é física. Mas paro por aí. Não me pergunte mais nada sobre isso. Então, existe uma memória perispiritual. Bom dia, meu nome é Jarde. Então, eu tenho uma grande dúvida com relação à que ela fala, né? Que diz que Deus não cai uma folha da árvore sem o consentimento de Deus. Aí fico na dúvida, mas será que Deus permite? Como é que pode? Assim, eu fico, não é possível. Tipo, uma criança, né, fazer atrocidade com uma criancinha, por exemplo, que é inocente. Será que Deus permitiu? Essa é a minha. Eu tenho uma dúvida com relação a isso. Sim. Com essa Essa frase que você trouxe é uma frase que, na minha opinião, tenta explicar que Deus é onipresente. Ele está presente em tudo. Mas ele não está presente fisicamente, ele não está ali presenciando, ele não está ali convivendo com aquilo. Ele está presente porque ele criou tudo aquilo. Então, em tudo que existe a presença dele. Um ato de violência é ato de deliberação própria do ser humano. Deus, obviamente, que não concordaria com isso, mas o ser humano veio do animal. Vocês vão ver a aula sobre evolução. Veio do animal, que eu digo, aprendeu com o animal, tem instintos animalescos. E isso foi Deus que colocou no ser humano, instintos animalescos, para que ele sobrevivesse na época das cavernas. Na época das cavernas, ele tinha que ter isso. E isso, muitos dos seres humanos
não se desvencilharam disso ainda. Então, continuam um tanto quanto animalescos. Foi Deus que criou assim, mas muitos não conseguiram avançar. E certamente a consciência destes vai cobrar isso deles. Bom dia, meu nome é Ana. Se, compreendendo, né, que a gente, psicologicamente, né, para a nossa estabilidade, a gente busca Deus, busca compreender Deus, se eu entendi, né, o que foi dito. Isso. Como fica, que a gente já sabe que existem, né, pessoas que são extremamente materialistas nesse sentido desses conceitos que você falou, Marcos. Como ficaria essa intuição que a gente nasce com ela, essa necessidade psicológica que a gente nasce com ela de ter Deus, né, de compreender Deus nessas pessoas? Continua tendo, Ana. Agora, uns conseguem avançar mais nisso, outros não. Como eu respondi aqui para Jardilene, né? Muitos dos espíritos que habitam o planeta Terra ainda estão em um processo mais atrasado do que nós. Aí que eu queria também compreender. Seriam esses espíritos encarnados menos evoluídos, ou eles teriam, como é que se diz? Você vai ter uma aula específica sobre espíritos, mas, só para não lhe deixar sem resposta, normalmente, todos os habitantes do planeta Terra estão em estágio evolutivo semelhante. Uns evoluíram mais em determinadas questões, outros menos em outras. Vivemos juntos e misturados para que a gente aprenda um com o outro. Então, eu posso ser um ser mais evoluído moralmente e menos materialmente. Eu posso ser um ser que vivo dependendo de dinheiro, mas também me dedico a obras beneficentes. Então, a gente vai aprendendo. Por exemplo, só rapidamente, o exemplo Chico Xavier. Chico Xavier perguntado para ele, na próxima encarnação, você é um espírito tão evoluído que você não vai precisar ter uma próxima encarnação. Será que você ainda vai reencarnar? Ele disse, na próxima encarnação eu quero ter uma família. Espírito evoluído, todos nós sabemos, a dedicação dele pelo outro, mas tem a necessidade, então ele precisa reencarnar com uma família para o aprendizado que ele entende necessário a ele. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos. Bom dia. Só uma complementação ao que a colega perguntou sobre Deus permitir que alguma coisa aconteça com a criança. Eu acho que muitas vezes a gente fica preso à ideia do materialismo, porque a gente só enxerga a criança naquela existência. Mas nós sabemos que estamos aqui vivendo a lei e que, muitas vezes, estamos presos a acontecimentos do passado. Eu acho que não é que Deus permita que aconteça alguma coisa, Ele dá o livre-arbítrio, e a gente escolhe como a gente vai proceder, se a gente vai cobrar aquela dívida ou se a gente vai conseguir dar o perdão. Muito bom. Seu nome? Tiana. Tiana, muito bom, Tiana. Eu só tiraria cobrar a dívida. Mas o resto está tudo ok. E eu estou com pena de Alessandra, porque a turma vai lhe apertar, Alessandra. A turma vai lhe apertar. A turma tá entendida. Seguindo. Dessa aula, viu, Luiz? Pergunte sobre essa aula. Sobre o que você acabou de falar, só que ficou aqui remoendo, não consegui esquecer o que você falou. Se você puder elucidar melhor, de forma sintetizada, até para ser breve, a respeito do caráter dos espíritos que ainda são, de certa forma, animalescos, que não conseguiriam ter um avanço espiritual e moral. O que seria isso, de uma forma bem clara assim, para mim? Porque a minha interpretação foi de que são espíritos que ainda são, de certa forma, impetuosos, ou então que saem discutindo qualquer coisa? Não posso lhe responder. O que seria esse animalesco? Próxima aula, espíritos. Desculpa, Luiz, mas aí eu vou ficar, daqui a pouco meu tempo se esgota, e esse não é nem por isso, não. É porque esse é o tema, é um dos muitos temas da aula que vem, então, é um tema que vale a pena ser aprofundado. Então, aí... Minha visão.
sobre isso é simplesmente qualquer apego à matéria, na verdade, esse animalesco, o sexo, compulsão pelo alimento, o alimento material, tudo isso, acredito eu, quando desencarna, você já vai com essa predisposição. Então, é isso que a gente precisa perder, né? Basicamente, viver do fluido do universo, né? Viver do conhecimento e essas... Porque acredito que em outras vivências a gente não vai ter essa oportunidade. Até porque nossa matéria é imperfeita, né? Demais. Pois é, isso que Antônio trouxe é importante vocês analisarem que lá no homem primitivo, o sexo é muito importante, muito primordial, mesmo que fosse um sexo primitivo. A alimentação, a destruição, a matança sem nenhum critério de outros animais era necessário para a sobrevivência. Hoje a tecnologia traz muitas outras possibilidades e nós, espíritos, precisamos estar sempre antenados com a cultura da época, com o momento, com as necessidades. Então, o que era o instinto animalesco tende cada vez mais a ir se reduzindo e se sublimando, porque os espíritos passarão a não precisar mais desses instintos animalescos, mas muitos ainda o utilizam fortemente. Diga, Luiz. Você acabou de dizer a respeito do instinto animalesco, do sexo que era praticado outrora, não é isso? Mas, eu fiquei sabendo, não vou falar muito, não. A energia criativa do espírito provém da energia também sexual, não, ou não? Aula número 9? 19? Não. 18. Aula 18. Sabe como é o tema da aula 18? Energia sexual. Aquela energia criativa. Criativa do espírito, né? E tudo isso aí que você trouxe está tá muito bem colocado. Me avise que eu vou... Então, mais um. Rápido. Marcos, princípio inteligente de todas as coisas. Não significa que ele criou, foi o princípio, e não continua criando. Ele... Né? Sim. O que é? Princípio inteligente de todas as coisas. Infinitamente está criando, infinitamente evoluindo. Isso. A gente precisa Como ter essa ideia. Eu falei antes, o universo é composto unicamente de 3 coisas: Deus, espíritos e matéria. Deus continua criando incessantemente espíritos e, consequentemente, matéria. Porque os espíritos precisam se utilizar da matéria. Então, sim, continua criando. Agora, me pergunte até quando, em que quantidade, aí vocês vão querer muito de mim, né? Então, o materialismo tende a uma vida sem ética e a volta ao primitivismo, onde perpetuaria-se a lei do mais forte e do mais poderoso. Então, a tendência os espíritos que vão evoluindo cada vez mais, a tendência é que a lei do mais forte e do mais poderoso, os instintos animalescos vão se reduzindo e se mantenha a lei do amor, a lei da importância do coletivo em detrimento do individual, e aí nós vamos seguindo sempre para um mundo cada vez melhor. Espiritualismo e espiritismo. No espiritualismo, algo transcende a matéria, ou seja, diferentemente do materialismo, o espiritualismo, ele traz a ideia de que algo transcende a matéria. Esse algo é o espírito, ou alma. Então, o que transcende a matéria é o espírito. O espiritualismo, diferentemente do espiritismo, ele não penetra na origem, nas causas de criação do espírito. Ele simplesmente entende que algo transcende a matéria. O espiritualismo traz a esperança no futuro, traz a ideia de felicidade, diferentemente do materialismo, que é olho por olho, dente por dente, eu, mais eu, mais eu, mais eu, e nunca o outro. Então, o espiritualismo, ele traz essa esperança. Trabalha com os aspectos morais e éticos no pós-morte, ou seja, a minha consciência vai
analisar, para não dizer cobrar, vai analisar todo o meu processo na encarnação anterior e eu vou, a partir daí, entender o que eu devo e por onde eu devo seguir nas encarnações seguintes, ou na própria dimensão espiritual, enquanto eu estiver desencarnado. E o espiritualismo nega o fatalismo destrutivo e angustiante, é uma consequência, aquilo que eu coloquei, né? A estruturação do eu, a estruturação psíquica que nós necessitamos em função de Deus, o espiritualismo nos traz. E a diferença para o espiritismo? O espiritismo é uma doutrina espiritualista, porque traz todas essas concepções aqui. Além delas, ele explica, né, a origem e as relações dos espíritos na vida cotidiana. Então, mas o espiritismo é uma religião, é uma filosofia espiritualista, porque não é materialista, consequentemente, ela é espiritualista. Essa questão de Deus é importante que a gente entenda que ela vem lá de trás, essa luta nossa para entender Deus, para querer conhecer Deus, ela vem lá de trás por questões do bem e do mal. Então, o bem é o que Deus traz, o mal é o que o demônio traz. O demônio não existe. Os chamados demônios são espíritos, mas Luiz, não me pergunte, porque você vai ver na próxima aula, que são espíritos equivocados, e aí você pode cobrar na próxima aula essa questão dos demônios. Então, se o demônio fosse um contraponto a Deus, não seria Deus. Deus não seria Deus, porque ele não pode ter um contraponto de mesmo poder, né? Já que ele é o criador de tudo. Então, do mesmo jeito que a escuridão e o frio, o mal não existe. A escuridão não existe. O que existe é a falta de luz. Como é que você mede se um lugar é muito escuro ou pouco escuro? Em função da quantidade de luz que tem lá dentro. Frio existe? Não. O que existe é o calor. Não existe uma fonte na natureza de frio. Existe uma fonte de calor, que no nosso caso é o sol. Se você desligar o sol, aí vai ser vai acontecer um frio total. Mas não existe um astro produzindo frio. Então, o frio é a falta de calor. Do mesmo jeito que o mal é a ausência do bem. Diga, Patrícia. Essa sua colocação me fez lembrar, muitas vezes, quando você está no mercado ou em qualquer lugar, que as pessoas falam sobre a vida, né? Aí diz assim, menino, mas o mundo é muita maldade, né? E isso aí que você falou, eu consegui entender perfeitamente, porque, assim, na verdade, o bem existe, né? Então, como ele não está ele não está presente, parece que o mal é uma coisa muito grande, né? Mas, na verdade, é só a ausência do bem. Exatamente. Então, não existe o mal, existe a ausência do bem. É sempre que você... Por exemplo, se você for olhar a natureza, ela pode ser agressiva, como pode ser benfeitora, independente da vontade humana. Ela pode destruir ou pode alimentar. Um terremoto pode causar um mundo de destruição, mas uma chuva moderada vai trazer subsistência, vai trazer alimentação, mas uma chuva torrencial pode também destruir e matar. Então, a natureza, ela pode ser agressiva ou benfeitora. Então, isso no passado, isso foi incutido nas nossas mentes, que a natureza podia ser má e que o mal existe. Então, esse se tornou um contraponto com relação a Deus. Mas, na realidade, essa diferenciação entre bem e mal também está interna a nós. E isso é que é o detalhe importante. O orgulho, a ambição, o egoísmo, isso tudo é inerente ao humano. Isso foi criado junto com o humano. A utilização que nós dermos a isso é responsabilidade nossa e não de Deus. Então, este é o trabalho do Espírito, é se tornar
sempre alguém melhor. Esse é o trabalho. E sempre se voltar mais para o coletivo do que para o individual. Vocês já pensaram no dia que Vanessa passar a vida querendo o meu bem, querendo o bem de Carla, querendo Rita, trabalhando, fazendo de tudo para que nós fiquemos bem. Rita vai fazer a mesma coisa por Carla e por Luiz. Eu vou fazer a mesma coisa por Zé Carlos, Luiz Carlos. Gilvânia vai fazer... Todos nós aqui vamos esquecer que nós existimos para cuidar do outro. Que show, né? Diga, Luiz. Seu xará, né? Como é o nome dela? Patrícia abordou sobre o conceito de bem e mal, né? A respeito do conceito de bem e mal, pode-se inferir que essas pessoas que praticam muita maldade, seriam espíritos de outrora, ou então que ainda nessa condição vigente atual, que não conseguiram galgar um avanço moral e ético, não é isso? Ou não? Mais ou menos por aí, pergunta que cabe muito bem na próxima aula. Mas é mais ou menos por aí. Eu estava só querendo acrescentar o que ela falou. Perfeito. Não, é mais ou menos isso mesmo. Nós, é como eu falei para você gravar, estamos mais ou menos no mesmo patamar, mais evoluídos em alguns aspectos e menos evoluídos em outros aspectos. Você é mais evoluído do que eu em um aspecto, eu sou mais evoluído que você em outros, seguramente. Então, os vícios e excessos próprios do ser humano, eles existem pelo desconhecimento das leis de Deus, desconhecimento das leis naturais, desconhecimento da lei do amor, desconhecimento da lei de busca pelo melhor para o próximo e desconhecimento da imortalidade do espírito. Nada disso aqui adianta, porque você vai voltar muitas vezes e vai precisar trabalhar tudo isso. Quanto mais você demorar para trabalhar qualquer desses aspectos e muitos outros, mais você vai ficar voltando sempre por aqueles mesmos motivos, e isso pode causar dor. Mas na ULI, você pode mudar isso, você vai aprender que você pode mudar o seu destino, mas isso é só um spoiler, que é para que vocês queiram ser alunos de Luiz Carlos no ciclo 10, que aí é de ciclo, nem existe ainda o ciclo 11 e 12, mas ele é professor do ciclo que aparecer aí, ele vai ser professor. Então, cobrem isso dele, porque vocês podem mudar o seu destino. Diga. Bom dia, meu nome é Nádia. Está todo mundo falando tanto do Espírito que me deu aqui uma curiosidade. Quando Deus criou o primeiro Espírito, por que colocou essas ciências assim tão difíceis, né? Tão complicadinhas? Seu nome? Nádia. Ô, Nádia, hoje de noite eu vou telefonar para ele. Vou perguntar isso, porque isso é uma pergunta importante. Vou perguntar, e se ele me responder, eu vou lhe falar, viu? Mas Deus cria os espíritos simples e ignorantes. Também vocês vão ver isso na próxima aula. E, a partir daí, com qual intuito? O intuito que muita gente chama de buscar a perfeição, mas que, na realidade, não é buscar a perfeição, é apreender as leis de Deus. O nosso intuito, o intuito do Espírito é aprender as leis de Deus. Aquilo que eu citei aqui, quando todos nós estivermos esquecendo da gente, fazendo sempre pelo outro, nós estamos no colo de Deus. Isso aí vai ser um mundo... Isso vai acontecer rapidamente, porque os espíritos evoluem rapidamente. Eu calculo que, sei lá, uns 50 mil anos, a gente chega lá. Porque hoje a gente ainda mata o outro para poder roubar um celular. Imagine se vai amar incondicionalmente até a quem lhe faz mal, né? Diga. Eu achei muito interessante, Marcos, essa colocação que você fez de que o mal é a ausência do bem. À medida que muitas vezes... Oh, desculpe, está certo. À medida que muitas vezes a gente pensa que com atitudes neutras a gente não está cometendo mal.
E, digamos assim, a gente está vendo uma pessoa ser vítima de violência ou de bullying, que a gente fala tanto hoje. Estar neutro ali também é cometer um mal, porque se você não tenta ajudar aquela pessoa e fazer o bem para aquela pessoa, você, de alguma forma, está contribuindo também. Então, Perfeito, eu só mudaria que não está cometendo mal. Não está cometendo bem. está contribuindo, talvez, para o mal que já está sendo cometido. Exatamente. E aí, percebam que esses assuntos hoje são tudo muito recorrentes. Contra racismo, contra bullying, contra intolerância sexual e muitos outros. O que é isso? É simples. Evolução espiritual. Tem nada a ver com matéria, ó. Ó, materialismo. Sentido nenhum. Tudo isso é exigência de nós, espíritos, evoluindo, entendendo que somos iguais, independente de sermos azul, amarelo, preto, branco, homossexual, heterossexual, rico, pobre, nada disso importa. O que importa é que somos espíritos imortais. E vamos aprender, queiramos ou não, porque o protocolo divino é sempre aprender, sempre evoluir. Queiramos ou não, vamos aprender, nem que seja na marra. Bom, seguindo, ó, crença em Deus, recompensa. Me dê Deus, me faça com que eu ganhe da loteria, que eu vou ajudar a Fundação La Harmonia. Deus não vai se meter nisso. Quer ajudar a Fundação La Harmonia? Não tem dinheiro. Dê R$1, dê 2, dê 5, dê 20. Tem muito dinheiro? Dê 1 milhão, como muitos já fizeram. Falo de Fundação Harmonia porque nós estamos aqui. Mas, qualquer que seja a instituição, não necessariamente tem que ser a nossa, né? Então, ou, se eu fizer algo que vai desagradar a Deus, ele vai me castigar. Não vai. Quem vai se castigar é você próprio. Hoje ou um dia. A oração, e aí eu comentei aqui um pouco e deixei aqui para o final, que a oração ela é magnética, ela é fluídica. Quando eu emano um desejo bom para Rita, eu estou emanando bons fluidos a Rita. Quando a gente come alho, o nosso corpo ingere o alho e ele emana substâncias provenientes do alho, ou da laranja, ou do pão, de qualquer coisa que a gente vai ingerir, ou do fumo, ou da bebida alcoólica, etc. Do mesmo jeito, quando a gente emana um pensamento bom para a Rita, esse pensamento é fluídico e alcança a Rita. Se ela vai receber isso ou não, é uma questão dela. O inverso também é verdadeiro. Se eu desejo o mal a Rita, eu não tenho poder para fazer com que Rita sofra o mal. Agora, ela tem o poder de aceitar o meu desejo de mal ou não. Então, isso, a oração funciona dessa forma. Eu vou orar para Deus, vou orar para Jesus, vou orar para Buda, vou orar para Jeová. Ore, emane os seus fluidos. Quando você estiver orando, você está emanando fluidos, seja para quem seja da forma que seja, falando, Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, ou falando da forma que você quiser, da forma que a Alessandra falou aqui para a gente mais cedo, uma oração muito bonita. Ore, porque isso é fluídico. Deseje o bem. Se você quiser desejar o mal, também pode, mas você pode depois receber de volta. Porque quando a gente emana o bem, a pessoa recebe e, perceptivamente, ela pode emanar o bem para a gente também. Então, temos que estar preparados por isso. Oração ou prece conecta com Deus e com o espiritual, alivia, acalma, cura. Cura através da oração, da prece, a ciência já comprovou. Não é o espiritismo. A ciência, procure na internet. Quantos trabalhos existem no Brasil e no exterior, no mundo, sobre cura, com oração, com animais, tem vários trabalhos científicos desse tipo. É sobre o que você acabou de falar. Quando
existe uma corrente de pessoas, por exemplo, orando para uma pessoa específica, às vezes no campo quântico aborda isso, né? Forma uma egrégora positiva para aquela pessoa, né? Isso. A pessoa às vezes tem uma melhora súbita, os médicos não entendem o que ocorreu ali. E assim também serve para o mal, né? Quando uma pessoa deseja ardentemente o mal de outra pessoa, se a outra pessoa tiver um campo que não está fechado, entre aspas, ela absorve por aquilo. A outra pessoa, acho que abordou, algum líder espírita abordou isso, que inclusive a pessoa começa a definhar, né? Que a pessoa começa a emagrecer, perder peso, ficar sem energia. Então, veja bem, só para a gente separar, ele trouxe muito bem a ideia de campo, então o nosso campo pode estar receptivo ao bem ou ao mal. Então, não é porque eu vou desejar o mal que a pessoa vai receber o mal, ela precisa estar receptiva. A cura pela oração não vai salvar ninguém, caso o melhor para aquela pessoa não seja a cura, mas pode aliviar, pode acelerar o processo, pode reduzir o processo, mas existem comprovações de que realmente a oração cura. Obviamente que a depender da necessidade do espírito. Ok? Então, assim, não é uma panaceia. Vou orar e vou resolver mesmo. Vou orar para que o meu credor esqueça a minha dívida. Ô Marcos, eu estava... veja bem, quando oramos, eu vou fazer só uma prévia aqui. Quando oramos, quando uma pessoa está doente e que tem uma corrente forte de oração para essa pessoa, ela fica num campo positivo que ela começa, às vezes, até a melhorar. E essa pessoa, quando Deus ou a espiritualidade determina que haja o desencarne, mas que essa oração de força, de energia, de positividade está ali no campo, ela melhora, tem a melhora repentina de alguns enfermos que estão ali, eles melhoram, chegam a conversar, chegam a se comunicar com parentes, e depois, subitamente, ela desencarna. Tá. Como esse campo tivesse diminuído, as orações diminuem pela melhora e ela chega a desencarnar. Você trouxe assunto para 3 aulas. Isso. Eu vou falar rapidamente aí, porque aí já vai invadir também a aula sobre espíritos. Mas, assim, a oração é boa para 3 pessoas, 3 grupos. É boa para quem pede. Eu peço oração por alguém, eu vou me beneficiar disso, porque eu estou fazendo o bem. É boa para quem ora, porque, por exemplo, aqui nós temos 2 grupos de orações, que você, botando o nome de uma pessoa, encarnada ou desencarnada, num livrinho que fica ali em cima, em algumas atividades, você vai, a casa, os grupos de orações da casa vão orar por essas pessoas. Então, é muito bom para quem pede, é muito bom para quem pratica, para quem ora. Então, eu peço por um amigo meu ao grupo de oração da Harmonia para orar por ele. Então, o grupo vai ser beneficiado, eu vou ser beneficiado porque pedi, e o meu amigo vai ser beneficiado. O benefício para o meu amigo é que ele levante da cama, se estiver doente, e saia andando? Não necessariamente. A oração vai servir para o que é melhor para ele. Ponto 1. Ponto 2. Quem define o dia, a hora que a gente vai desencarnar, não é Deus. Deus não está preocupado com isso. Quando a gente reencarna, a gente recebe uma quantidade de fluido vital. E você vai gastando esse fluido vital dependendo das suas ações. Se você bebe, se você fuma, a torneira do fluido vital abre desse tamanho, começa a descer um bocado de fluido vital, você vai viver menos. Isso é medicina. Do mesmo jeito que se você pratica o bem, o seu fluido vital vai gastando muito menos. Então, você pode viver muito mais, sendo melhor para o outro, inclusive fazendo oração. Então, mas isso aí tudo vocês vão ver melhor explicado e com mais tempo nas próximas aulas. A oração influencia física, psicologicamente, espiritualmente, e é um poderoso antídoto
às agressões psíquicas. Então, orar é maravilhoso para quem ora e para quem recebe a oração. Se a pessoa está predisposta, se o campo dela está predisposto a receber a oração, vai ser maravilhoso para ele. Se não estiver, mal não vai fazer. Fé. O Espiritismo traz que a fé deve ser raciocinada. É o que nós estamos fazendo aqui. Vocês vão sair daqui, espero eu, com mais fé. Mas uma fé que você está se utilizando da razão. Não é aquela fé cega que acha que Deus vai conduzir a sua vida. Ele não vai conduzir a sua vida. Não se engane. Faça por onde? Aquilo que está na Bíblia. Faça a sua parte que eu te ajudarei. Aquilo, para aquela época, foi falado dessa forma, mas é a pura verdade. Não deixe de fazer, porque Deus não vai fazer por você. Deus lhe criou assim, com tudo que você tem, com todo o seu cabedal de conhecimento, de sentimento, de emoção. Criou você lá atrás, então você vem trazendo uma carga animalesca pesada que você precisa dominar essa carga instintiva para que você se torne uma pessoa cada vez mais, voltada para, o amor, força propulsora do universo. Essa é a finalidade. Perde-se os instintos materiais e vai ocupando a sua mente, a sua psique com o amor. Então, a fé, ela tem que ser dessa forma, ser discernida, ser lógica. Vocês entenderam, acho eu, pelo menos um pouquinho sobre Deus. Tem sentido eu não pensar Deus, sentir Deus de forma irracional? Não tem. Fé em Deus é necessária para que a gente compreenda e tenha o sentimento pela existência dele. A fé e a oração é contato com Deus, relação de submissão, atitude petitória e louvatória pode ser feita, mas não é o mais adequado. O mais adequado é você ser um ser independente, você ser um ser consciente do que Deus, de quem Deus o fez. Então, nós somos espíritos imortais. Nós temos o poder e temos as decisões, o livre-arbítrio. Os caminhos somos nós que escolhemos. Não é Deus que escolhe os nossos caminhos, somos nós que escolhemos. Mas Ele diz, vá, mas queira voltar. Não vou lhe dar a palavra agora, vou dar daqui a pouquinho. Relação de identidade com os objetivos divinos e a busca da perfeição, a busca de nos entendermos espíritos imortais e sermos muito mais pelo coletivo. As religiões, as atitudes, muitas vezes são necessárias para nos conectarmos. Quando a Alessandra sugeriu que nós fechássemos os olhos, é porque de olhos abertos, a maioria de nós não se conecta com o divino. Então, vamos fechar os olhos, vamos relaxar, desligar o celular. Quem que consegue se conectar com o celular no bolso? Então, a gente precisa ainda de formas de conexão. Muitas dessas formas são altares, oferendas, santos, sacrifícios. Nós temos é que fazer o bem que está ao alcance de todos, independente de quem seja. Mesmo naqueles casos em que nós estamos ali vendo que o bem não está sendo praticado e nos omitimos. Quando nos omitimos, não estamos praticando bem. Para termos a nossa consciência em paz e que ela não nos cobre muito nas próximas encarnações. Deus não existe porque não o vemos, não o ouvimos, não o pegamos, ou porque não o sentimos.
O que Deus de fato é, não pertence à razão humana. Quem disse isso foi Novaes, Adenauer Novaes, no livro Religião Pessoal. A natureza de Deus é inacessível ao humano. Quem disse isso também foi Novaes, no livro Pragmatismo Espiritual. Próxima Semana Espírita, de 15 a 21 de abril, Pragmatismo Espiritual. Ele tem um livro chamado Pragmatismo Espiritual. E, sempre que o ser humano se modificar, semelhante movimento ocorrerá com o Deus em que ele acredita, e não que Deus vai se modificar. E aqui é para vocês refletirem. Essa pergunta é para vocês lerem. Não é porque Deus pode fazer por mim, Marcos, é porque Deus pode fazer por você. E aí eu acho que a resposta deve ser nada. Quem tem que fazer por nós somos nós, porque Deus já nos criou e já fez bastante. Um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Quem disse isso foi Louis Pasteur. Não conseguimos compreender assim como ele é, mas assim como nós somos, Kardec. Não conseguimos compreender Deus como ele é, assim como nós somos. Viver Deus dá certeza. Sofrer Deus dá angústia. Meu muito obrigado a vocês.